A sessão de hoje é sobre a pega rabuda. A pega rabuda, que é esta ave que está aqui, e o título chama-se A Inconfundível Pega Rabuda, uma vez que é uma ave relativamente fácil de identificar. Como eu disse, a primeira parte será apresentada por mim e na segunda parte vamos ter a participação do orador convidado Pedro Grilo. Ora bem, a pega rabuda é uma ave pertencente à ordem dos passeriformes, apesar da sua grande dimensão, é da família dos corvídeos, e os corvídeos são passeriformes, embora sejam muito maiores até do que todos os outros passeriformes e até maiores do que muitos não passeriformes, os corvídeos são os maiores passeriformes que existem, e a pega rabuda pertence então à família dos corvídeos, que também inclui os corvos e as gralhas. O nome científico é muito fácil, é pica-pica. Tem um comprimento de 40 a 46 centímetros, é um comprimento bastante grande, que inclui naturalmente a longa cauda, podem ver aqui na imagem, e tem uma envergadura de 52 a 60 centímetros. A envergadura é a distância entre as extremidades das asas quando elas estão abertas. A pega rabuda frequenta habitats bastante variados, principalmente, mas não exclusivamente, zonas agrícolas que podem ter algum arvoredo pelo meio ou não. Também aparecem às vezes em zonas habitadas, portanto é uma espécie bastante eclética relativamente aos habitats que frequenta, mas as zonas agrícolas estão aqui destacadas porque normalmente desempenham um papel importante na componente alimentar, portanto elas alimentam-se muito em zonas agrícolas. Relativamente à alimentação, ela é muito variada, portanto podemos dizer que a pega rabuda é uma espécie omnívora, ou seja, come um pouco de tudo, e a dieta inclui, entre outras coisas, invertebrados, frutos, sementes, carne em decomposição, referimos aqui a animais mortos, é frequente vermos corvídeos, incluindo pegas rabudas, por exemplo, a alimentarem-se de restos de animais atropelados nas estradas, e também de desperdícios, portanto, de lixo. Ou seja, acaba por ser uma espécie bastante oportunista e que aproveita as oportunidades que encontra para se alimentar em função daquilo que aparece. Os ninhos são construídos em árvore, são os ninhos, os clássicos ninhos em forma de taça, e normalmente eles estão bastante escondidos entre a folhagem, mas muitas vezes, quando as árvores já estão sem folhas, no caso das árvores de folha caduca, muitas vezes vemos pequenas taças, pequenas não, médias, taças assim com um palmo de diâmetro nas árvores, a meia dúzia de metros do solo, são fáceis de ver ao longo das estradas. Muitos desses ninhos eu penso que são de pega rabuda, que elas fazem ninho nas árvores ao longo das estradas. A postura tipicamente tem entre 5 e 7 ovos e a incubação dura cerca de 3 semanas, 21 a 22 dias. É um pouco mais do que a maioria dos passeriformes. Eu tenho referido aqui que a incubação dos passeriformes normalmente anda em torno das 2 semanas. A pega rabuda, sendo uma ave de maiores dimensões, também tem um período de incubação mais longo, portanto 21 a 22 dias. Sobre o nome científico, como eu disse, é pica-pica. Ora, o nome pica é um nome fácil e vem diretamente do latim, em que pica é o nome latino para pega, que portanto, foi adaptado para o português. Como podem ver, o nome é uma duplicação da palavra, o que significa que temos aqui um tautónimo. Um tautónimo que basicamente é quando temos uma repetição. O Linneu, que foi quem criou os nomes científicos, não criou tautónimos. Portanto, os nomes do Linneu, os nomes binomiais eram todos diferentes, e o nome original para esta espécie era Corvus pica, porque o Linneu, ao princípio, tinha um sistema relativamente simples, não tinha muitos géneros, e então os corvídeos ficaram praticamente todos no género de corvos. Depois, à medida que a classificação foi evoluindo, alguns foram retirados para géneros diferentes, por serem espécies bastante diferentes das outras do género. E então aproveitou-se o nome específico, que é pica, para dar origem ao género, e então a espécie, em vez de ser corvus pica, passou a ser pica-pica, que é o nome que mantém até hoje. Portanto, quando virem um tautónimo, já sabem que não é um nome original do Linneu, é um nome que, mesmo que tenha sido criado pelo Linneu inicialmente, depois foi alterado. É o caso, então, daqui da nossa pega rabuda. Aqui uma estampa retirada da enciclopédia Birds of Western Palearctic, e vemos aqui várias imagens, em que aqui no número 1 temos a imagem de um adulto, como podem ver é uma ave de cor preta e branca,
relativamente fácil de identificar ao longe, mas quando nós olhamos com mais atenção, vemos que, na verdade, esta espécie tem mais cores do que só o preto e o branco. Para começar, vemos aqui nas asas estes tons azulados. Portanto, as asas, ao longe, podem parecer pretas, mas quando vemos de perto e, sobretudo, se a iluminação for favorável, podemos ver este azulado. Tal como podemos ver que a cauda também tem várias cores. A cauda é esverdeada e depois tem aqui, mais perto da extremidade, assim, uns tons vermelhos arroxeados. Às vezes a percepção que nós temos destas cores varia um bocadinho com a incidência da luz solar. Quando o sol lhe dá, aquilo cria ali uma paleta de cores muito engraçada. Isto no adulto. Depois, no número 2, temos o primeiro inverno, que é uma ave que nasceu na primavera anterior. Como podem ver, já tem a cauda comprida do adulto, mas os tons são mais esbatidos, portanto não tem os tons assim tão vivos, tem assim um bocadinho mais de cinzento na cabeça. Isto depois variará consoante as subespécies. No caso do juvenil, a característica que mais salta à vista é que a cauda ainda não cresceu. Estas penas, como são muito longas, levam muito tempo a crescer. Elas saem do ninho no final de maio ou início de junho e muitas vezes vêm-se pegas a voar quase sem cauda ou com uma cauda ainda muito curta. São juvenis que já conseguem voar, porque as penas já cresceram, mas a cauda ainda está em crescimento. Portanto, é frequente nós vermos em junho, mais ou menos, pegas juvenis. Vocês podem perguntar, então e um adulto, quando muda as penas da cauda, não ficará assim também com a cauda curta? A resposta é não, porque as aves normalmente não mudam as penas todas de uma vez e quando um adulto for mudar a cauda, ele vai mudar as penas tipicamente por pares, vai perder, por exemplo, o par exterior, depois o par a seguir, depois até ao par interior ou ao contrário, depende das espécies, mas não muda a cauda toda de uma vez. Ele só vai mudar a cauda toda de uma vez se a perder, por exemplo, por acidente. Portanto, quando virem uma pega com a cauda curta a crescer, tipicamente é um juvenil que também tem os tons naturalmente mais esbatidos. Depois o número 4 é um adulto da subespécie Melanotes. Melanotes é a subespécie da Península Ibérica, porque esta imagem refere-se à subespécie da Europa Central. Melanotes vem do grego e significa dorso preto. Otes é o dorso e melano é preto. Ora, se compararem o 4 com o 1, reparem aqui nesta mancha do urupijo. O adulto da Europa Central tem o urupijo assim acinzentado. A nossa não, a nossa tem aqui o dorso mais escuro. Portanto, melanotes significa dorso escuro. É uma das principais diferenças entre a pega rabuda da Península Ibérica, da subespécie melanotes, que é a que temos em Portugal, e a do resto da Europa. A número 5 é a do Norte da África, a mauritânica, que vem de Mauritânia, mas que, na verdade, esta estampa já é um bocado antiga e, atualmente, esta espécie já tem o estatuto de espécie autónoma. Portanto, já não é uma subespécie da pega rabuda, é a pega magrebina do Norte da África. Entre outras características, tem aqui esta mancha azul na zona facial. Portanto, esta está aqui ainda como subespécie, mas já foi separada. Há outras subespécies, para além daquelas que aqui estão representadas, mas as diferenças são tenues e eu pus aqui isto mais para destacar então a subespécie ibérica. Aqui uma fotografia que eu encontrei no eBird que mostra este padrão de cores que eu falei há pouco, portanto preta e branca, mas depois o azul das asas com tons verdes. Reparem também na cauda verde e depois aqui azul na extremidade, cá estão aqueles roxos ou avermelhados, depende, isto também é um bocadinho variável, mas quando virem uma pega rabuda e se tiverem a oportunidade de fotografar com boa luz, prestem atenção a estes tons, porque realmente esta ave tem uma paleta de cores muito mais variada do que apenas preta e branca. Embora ao longe possa parecer que tem só essas cores. Aqui um aspecto de uma ave em voo, não é muito difícil de identificar por causa da cauda longa, que aqui também se vê os tons esverdeados. Tem as primárias brancas, as primárias são as penas exteriores das asas, tem as secundárias azuis e depois as coberturas também são escuras e tem aqui uma mancha branca por cima. Portanto, é uma ave relativamente fácil de reconhecer, quer pousada, quer em voo. Aqui a ficha sobre o Estatuto de Conservação da espécie, retirada do site da BirdLife. A espécie está na categoria LC, que significa List Concern. Isto são as várias categorias, portanto, os estatutos de ameaça que existem. List Concern significa que é pouco preocupante. Depois, NT significa quase ameaçada. Estas três categorias, que é vulnerável, em perigo e criticamente em perigo, são as três categorias de ameaça, portanto, em que a espécie já está ameaçada. EW significa Extinct in the Wild, que é extinto na natureza, e EX significa que já não existe nem em liberdade nem em cativeiro. O EW ainda existe em cativeiro.
E o DD é Data Deficient, significa que não há informação suficiente para classificar a espécie. Portanto, o Estatuto Global, como podem ver aqui, é pouco preocupante, que é a tradução para português de Least Concern. A nível europeu, segundo o livro vermelho europeu, o Estatuto também é pouco preocupante, porque a espécie é muito abundante na Europa, e o Estatuto em Portugal, segundo o nosso livro vermelho dos vertebrados, é igualmente pouco preocupante. Portanto, a pega rabuda é uma espécie comum, bem distribuída, não está ameaçada. Aqui a distribuição mundial da espécie, podemos ver uma distribuição muitíssimo vasta. Isto foi retirado do site da BirdLife. Podem ver que já não aparece no Norte de África, nos livros mais antigos ainda aparece, mas como eu disse há pouco, a mauritânica foi separada da europeia, e portanto neste momento já tem o estatuto de espécie separada. Também há a norte-americana, que no passado, não me recordo agora do nome, é pica qualquer coisa, que no passado também era considerada subespécie, mas depois também foi separada, e portanto a nossa pega rabuda vai desde a Península Ibérica até ao Extremo Oriente. Portanto, apanha praticamente a totalidade da Europa, incluindo as Ilhas Britânicas, a maior parte da Ásia, até aqui à Indochina, e apanha até aqui o extremo da Rússia, aqui na zona de Kamchatka. Há aqui uma manchinha cor de laranja, que significa introduced, portanto foi introduzida. Isto é uma ilha do Japão. Há aqui uma população que foi introduzida no Japão, que é a subespécie serica. Pelo que eu sei, a pica serica, que é aqui do Extremo Oriente, agora também já tem um estatuto de espécie autónoma, portanto, só que eu acho que a BirdLife ainda não reconhece essa separação. Mais uma vez, as questões taxonómicas, às vezes, a abordagem difere um bocadinho consoante as autoridades taxonómicas. De qualquer forma, o aspecto a reter aqui é que a nossa pega rabuda distribui-se desde o extremo ocidental da Europa, desde Portugal, até à extremidade oriental da Sibéria, apanhando praticamente toda a Ásia. Como podem ver, tirando esta zona do Japão, onde foi introduzida, ela está a verde. A verde significa residente. Ora, eu chamei a atenção em alguns webinários anteriores, por exemplo, sobre o tordo ou sobre as alvéolas, que muitas das aves que nidificam nesta região, estas populações são migradoras e que elas no inverno só se aguentam até à isotérmica dos 0 graus, porque para lá dos 0 graus está tudo gelado. Pombo trocado, a mesma coisa. Ora, a pica não. A pica, como podem ver, elas estendem-se pela maior parte da Rússia, exceto aqui o norte e o leste, o que significa que elas não migram e que se mantêm no inverno, mesmo em zonas muito frias. E eu, até por alguma curiosidade, porque eu também não tenho de presente o mapa das isotérmicas, fui consultar como é que era o mapa das isotérmicas de janeiro, porque, reparem, se elas ficam ali todo o ano, o que as vai condicionar é as temperaturas dos meses mais frios. E por alguma razão elas não ocorrem mais a norte. Ora, para verem o mapa que eu vou mostrar a seguir, que é o mapa das isotérmicas, vamos olhar só aqui um bocadinho para a distribuição. Como podem ver, apanha toda a Europa e depois desde a Rússia começa aqui, a linha limite começa aqui mais ou menos neste arquipélago que está aqui, que é Nova Zembla, vai por aqui abaixo, atravessa na diagonal e termina um bocado a norte da Península da Coreia, aqui perto quase do Japão. Portanto, faz esta linha aqui. Agora vamos ver o mapa das isotérmicas. Nova Zembla está aqui, a Península da Coreia está aqui, o Japão está ao lado, portanto elas vão mais ou menos aqui até Vladivostok, eu diria que vão mais ou menos por aqui. Começa aqui, vai por aqui. O limite da distribuição. Reparem o que diz esta linha, menos 25. E elas ocorrem daqui para baixo, não ocorrem para cima, que aqui já temos menos 35, menos 40. Estas linhas, para quem não sabe, são linhas que representam as temperaturas médias, neste caso na Europa e na Ásia, no mês de janeiro. O que significa que as pegas se aguentam, mais ou menos, isto comparando com o mapa anterior, que eu vos vou mostrar novamente, elas aguentam-se mais ou menos até aos sítios onde as temperaturas têm menos 25. E vocês podem pensar, como é que é possível uma ave aguentar essas temperaturas? Bom, a minha resposta curta será um bocadinho assim, os corvídeos são bichos rijos, que aguentam temperaturas muito baixas e os corvídeos são quase todos residentes nas suas áreas de ocorrência. E apesar de estar tudo gelado, estes bichos, talvez por serem muito oportunistas, ou talvez tenham tornado oportunistas por causa disso, conseguem sobreviver em temperaturas muitíssimo baixas. E mesmo, portanto, tudo gelado, lá vão encontrando entre animais que morreram por causa do gelo e desperdícios gerados pelas atividades humanas. Nós podemos pensar, então, mas porquê é que elas não migram? Porque a estratégia de evolução desta espécie não apostou na migração. Apostou em conseguir sobreviver durante todo o ano nas zonas onde se encontram.
Imagino eu que elas não vão daqui para cima, porque aqui para cima, com menos 30 e menos 40, as temperaturas já são tão baixas que já nem as pegas conseguem sobreviver. Portanto, há um limite de tolerância para todas as espécies. Mas eu, quando comparei, vou-vos mostrar o mapa das isotérmicas novamente, eu, quando comparei este mapa com aquele mapa de distribuição, até fiquei impressionado, porque eu não tinha noção que as pegas rabudas se aguentam até à zona dos menos 25 graus. Não haverá muitas espécies que aguentem estas temperaturas durante o inverno. Mas elas lá conseguiram sobreviver e lá se vão mantendo. Não quer dizer que não possam fazer movimentos, se as temperaturas descerem muito, elas não possam descer um bocadinho, porque há invernos mais frios e invernos menos frios. De qualquer forma, achei bastante impressionante e fica aqui o registro que as pegas rabudas então vão até à isotérmica dos menos 25. Agora aqui fazendo um bocadinho de zoom para a região que nos interessa, vemos aqui a Península Ibérica, o sul de França e a Itália. Podem ver que o mapa está mais ou menos todo preenchido. Vemos aqui zonas de ausência, principalmente nas montanhas, elas não sobem muito às altitudes, portanto aqui nos Alpes há uma zona de ausência, aqui também nos Apeninos, no centro de Itália, talvez aqui umas falhazinhas nos Pirineus, mas de resto estão bem distribuídas, ocorrem na Sicília, estão ausentes das Baleares, da Córcega e da Sardenha. Na Península Ibérica, vemos a península quase toda pintada, com algumas falhas aqui no sul, principalmente aqui no caso de Portugal, na região de Lisboa e Val do Sado, certas áreas do Algarve, e algumas zonas do sul de Espanha aqui em volta do Estreito. Atenção que estes mapas da BirdLife já têm uns anos e não estão totalmente atualizados, portanto houve aqui algumas alterações que já vamos ver, mas no essencial este mapa mostra-nos uma distribuição bem preenchida na península, com algumas falhas aqui no sul de Portugal e de Espanha. Aqui o mapa do Atlas Europeu, que compara a evolução entre o primeiro e o segundo Atlas Europeu. Para quem ainda não viu estes mapas anteriormente, eu explico. Temos aqui uma legenda com 3 cores. EBBA significa European Breeding Bird Atlas, portanto é o Atlas das Aves Nidificantes Europeu, sendo que o EBBA1 é o primeiro Atlas Europeu que foi feito no início dos anos 90, 1990, e o EBBA2 é o segundo Atlas Europeu que foi feito agora entre 2010 e 2015. E então as zonas que estão a cinzento são as quadrículas, 50 por 50 km, onde a espécie foi registada tanto no primeiro como no segundo. A cor de laranja, aquelas onde só foi registada no primeiro, mas não no segundo, e a azul, aquelas onde só apareceu no segundo, mas não no primeiro. Bom, o que é que nós vemos? Vemos uns quadradinhos azuis e cor de laranjas um bocadinho espalhados, sobretudo na periferia, como é habitual, que é onde normalmente são as alterações. Vemos que a espécie tem uma distribuição ampla na Europa. Há aqui uns quadradinhos laranjas espalhados pelo sul, sobretudo aqui na Grécia e tal, um bocadinho na Península Ibérica, alguns a leste, não muitos. Há também uns quadrados azuis, portanto aqui no sul parece ter desaparecido de umas quadrículas, aparecido noutras. Onde nós vemos a maior mancha azul é aqui nos países nórdicos. Portanto, claramente houve uma expansão para norte. Reparem, na Noruega, numa grande parte da Suécia, na Finlândia. Na Finlândia praticamente não havia no primeiro Atlas e agora vão quase até ao Ártico. Isto é um exemplo de uma espécie que se expandiu para norte de forma bem clara nos últimos 30 anos. A mesma coisa aqui nos países bálticos, na Polónia. Embora tenha desaparecido pontualmente, no norte da Europa há muito mais quadrados azuis. O que pode parecer estranho, sendo uma espécie residente, mas a verdade é que as espécies se vão expandindo em função de fatores como o clima, que é sempre uma coisa que vem sempre à colação quando estamos a falar de espécies que se expandem para norte, embora já tenha mostrado aqui noutros webinários exemplos de espécies que se expandiram para sul. Mas quando estamos a falar de expansões para norte, não podemos deixar de falar do clima, mas pode haver outros fatores no meio, nomeadamente transformações de habitat, que são sempre relevantes, alterações dos hábitos da espécie, competição com outras espécies, maior proteção ou menor perseguição, porque a pega rabuda sempre foi uma espécie muito perseguida em vários países, por causa dos danos que faz à agricultura e não só, e às vezes hoje em dia há uma legislação mais apertada, mesmo a nível europeu, e havendo menos perseguição, isso favorece a presença da espécie. Eu não sei em concreto as razões para esta expansão da pega rabuda, pode haver aqui um misto de razões, de qualquer forma, é óbvio que elas se expandiram para norte bastante nos últimos 20 anos. Aqui vários gráficos de tendências populacionais, que eu retirei de diversos sites. No primeiro caso, a tendência a nível europeu, desde os anos 80, isto é um conjunto de dados que vem das contribuições de vários países. Vemos que houve um aumento aqui forte nos anos 90, 80, e depois diminuiu nos anos 90, e desde 2000 tem-se mantido estável a nível europeu. Embaixo no Reino Unido, com uma base de 100%, também se tem mantido estável. Em Espanha tem havido oscilações, houve que diminuiu um bocado, depois subiu, dir-se-ia uma descida muito ligeira.
Nos Países Baixos também houve uma diminuição nos anos 80 e 90 e depois a partir de 2000 estabilizou e agora até parece que vai estar a aumentar. Portanto, com diferenças entre países, algumas diferenças, mas a tendência, grosso modo, nos últimos 20 anos parece ser mais ou menos estável. Aqui o mapa do novo Atlas espanhol, que compara com o Atlas anterior. Aqui as bolinhas amarelas referem-se às zonas onde a espécie foi detectada no segundo e no terceiro Atlas, as vermelhas onde desapareceu e as azuis onde apareceu. Este mapa também tem uma mistura de cores, não é muito fácil de interpretar, mas chama-se a atenção estas manchas de bolinhas azuis aqui no leste e no sul. Portanto, parece que na orla do Mediterrâneo houve claramente uma expansão da espécie. Aqui isto é a zona das marismas do Guadalquivir, aqui perto de Sevilha. Isto é a zona do país valenciano, Alicante, Múrcia e Almeria. Portanto, houve também alterações noutras zonas do território, mas a zona de expansão mais evidente neste mapa, que é onde temos as maiores manchas azuis, foi então no sul de Espanha. Aqui uma ficha também muito interessante que está no site da CEU, que é da Sociedade Espanhola de Ornitologia, que nos fala da frequência da ocorrência da pega rabuda nos vários tipos de habitats. Eles recolhem dados quantitativos e isto é muito interessante porque isto mostra a densidade, neste caso estes gráficos mostram a densidade da população de pegas nos vários tipos de habitats. Isto está em espanhol, mas eu acho que dá para perceber. Portanto, eles têm os habitats todos identificados e depois marcaram aqui quais são os habitats em que a espécie foi registada. Então, bosques de ribeira, matas ribeirinhas, isto é massas de água e zonas úmidas, praias e zonas costeiras, portanto, assim, com densidades de... Isto é aves por quilómetro quadrado. Depois aqui herbassalas, que é as zonas de herbáceas, culturas de sequeiro, culturas de regadio, culturas arbóreas, vinhedos, portanto, vinhas, mosaicos agropecuários, e depois há aqui duas barras que se destacam com maiores densidades, que é vilas e cidades, portanto, perdão, aldeias e cidades, e outras áreas periurbanas. Periurbanas são as que estão na periferia das zonas habitadas. Portanto, o que nós vemos é que em Espanha elas ocorrem em maior densidade nas zonas habitadas do que noutros tipos de habitats. Isto é uma situação que também se verifica noutros países europeus, pela minha experiência, um pouco menos em Portugal, porque eu acho que elas em Portugal não gostam tanto de frequentar as zonas habitadas. Podem formar dormitórios, como já vamos ver a seguir, mas em termos de passar o seu dia não gostam tanto de zonas habitadas como noutros países. Por fim, falar um pouco da situação em Portugal. Este é o mapa do primeiro Atlas de Nidificantes, que foi feito entre 1978 e 1984, em Portugal continental, e tem aqui bolinhas de vários tamanhos, sendo que as bolinhas grandes se referem à nidificação confirmada. Ora, este mapa diz-nos, o que nós vemos aqui é a tal falha que vinha identificada no mapa da BirdLife. Reparem, a ausência na região de Lisboa e Península de Setúbal, praticamente a ausência na Bacia do Sado e a ausência na quase totalidade do Algarve. Portanto, isto era a situação dos anos 80. E que diz assim, a distribuição deverá estar muito próxima da realidade, particularmente no centro e no norte, embora se notem certas descontinuidades, talvez a uma cobertura insuficiente. E depois diz que, e diz esta frase muito interessante, é claramente mais abundante no centro e no norte do país. Abundante, portanto estamos a falar de quantidade. Mas o segundo Atlas dá-nos uma imagem um bocadinho diferente. Na década de 80 a situação era esta. Presente a norte do Tejo, o Rio Tejo passa por aqui, na distribuição mais ou menos contínua a norte do Tejo e no interior alentejano. Em particular no distrito de Évora, que pela minha experiência sempre foi a zona onde se vêem mais pegas rabudas. Mas ausente da região de Lisboa, da Bacia do Sado e do Algarve. Isto era a situação então há 40 anos. Entretanto, foi feito outro Atlas, entre 1999 e 2005, este outro Atlas, já com uma grelha mais fina, dá-nos esta imagem. Vemos também aqui a ausência praticamente na região de Lisboa, a ausência mais uma vez na Bacia do Sado, numa grande parte do Baixo Alentejo e na quase totalidade do Algarve. Mas quando olhamos para o mapa de frequências, que é este mapa com tons de cor, que nos dão as zonas onde a espécie é mais frequência, o que nos chama a atenção é esta mancha vermelha escura aqui no interior alentejano. Isto é a parte sul do distrito de Porto Alegre, portanto aqui a zona de Elvas, e a maior parte do distrito de Évora. E porque é que este Atlas dá uma imagem diferente do Atlas anterior? É que este Atlas tinha uma componente quantitativa, ou seja, os dados foram quantificados. No primeiro Atlas só tinha presença, ausência, e portanto a interpretação da abundância resultava unicamente da percepção das pessoas que fizeram o trabalho de campo e achavam que no norte viam mais do que no sul. Este segundo Atlas não, este segundo Atlas registou mesmo a frequência de observação. Portanto, em vez de se basear apenas na percepção, há um trabalho quantitativo, e esse trabalho quantitativo permitiu-nos ver algo que o primeiro Atlas não permitia ver, que era só um Atlas qualitativo.
é que realmente a espécie é muito mais frequente aqui no interior alentejano. Também está presente no resto do país, a norte do Tejo, mas claramente esta é a principal zona de ocorrência, portanto este segundo Atlas veio dar uma imagem diferente. Estas manchas brancas não significam necessariamente ausência, como podem ver pelo mapa da esquerda, são zonas em que a abundância era baixa e que acabam por aparecer a branco nos mapas modelados. Aqui, a frequência de observação em Portugal, isto é retirado do IBERT, portanto é uma estatística feita com base nas listas todas submetidas ao IBERT. E o que é que nós vemos? Este gráfico é muito curioso, porque a espécie supostamente é residente, portanto está por cá todo o ano, e até é uma espécie muito fácil de ver, porque pôs à vista em cabos telefónicos, em postes, em árvores, em edifícios, é uma espécie tão conspícua. Então porquê este mergulho na primavera? Reparem, a frequência de observação anda aqui entre janeiro e março, e depois a partir de outubro anda aqui entre os 14 e os 16. E depois, de repente, quando chega a abril, cai para os 10 e anda aqui nestes valores entre 9 e 11, entre abril e agosto. Eu olhei para isto, achei muito estranho, fui ver o que é que se passava em diferentes distritos do país e verifiquei que, com pequenas diferenças, o padrão é igual em quase todos os distritos. Eu não sei a razão, não sei, eu às vezes olho para estes gráficos e fico a pensar, tem que haver uma razão. Às vezes há pessoas que já tive discussões acerca de outras espécies, há pessoas que acham que isto tem a ver com o padrão de visitação. Eu acho que não tem nada a ver com o padrão de visitação, porque a informação já é bastante robusta. Eu acho que isto tem a ver com o comportamento das aves. E a minha interpretação é que elas, durante a época dos ninhos, que é aqui de abril a julho, são mais discretas, portanto, se calhar expõem-se menos e, portanto, são menos registadas. É uma interpretação minha, mas isto não é apenas um mergulho de uma semana ou duas, é desde abril até agosto. É claro que ainda está aqui nos 10%, ainda se vê bastante, mas possivelmente são mais discretas, não se expõem tanto e, portanto, acabam por aparecer em menos listas. Mas achei curioso para uma espécie residente tão conspícua ter uma variação assim tão acentuada ao longo do ano. Para terminar esta parte, aqui uma nota por causa aqui do nosso amigo cuco rabilongo. O cuco rabilongo, que é um parente próximo do cuco canoro, é uma espécie que, tal como o cuco canoro, é parasita e põe os seus ovos nos ninhos de outras espécies. E em Portugal, a sua vítima preferencial é a pega rabuda. E a partir de março, eles chegam normalmente em fevereiro. É uma espécie estival que chega muito cedo. Eles têm que chegar cedo, se eles parasitam as pegas rabudas, eles têm que chegar a tempo de pôr os ovos quando as pegas rabudas estão a fazer a postura. Por isso é que os cucos rabilongos chegam em fevereiro e em finais de fevereiro, início de março, já estão a fazer as suas paradas nupciais. E então a pega rabuda é o hospedeiro preferencial. E é frequente vermos depois as pegas a perseguir os cucos, a escorraçá-los. Eu há 2 anos fiz um webinário sobre o cuco canoro. Na altura houve pessoas que pediram também para fazer um sobre o cuco rabilongo, que até hoje não aconteceu, mas vamos ver se esta primavera, ainda não temos as semanas temáticas da primavera definidas, mas vamos ver se é possível fazer uma semana dos cucos, e se isso acontecer, fica desde já então aqui a ideia de fazer um webinário sobre o cuco rabilongo para falar melhor da nidificação desta espécie e da sua relação com as pegas rabudas. Para já deixo só aqui esta imagem, esta foi tirada em Espanha, vemos uma pega rabuda aqui meio empoleirada a tentar alimentar um juvenil de cuco rabilongo, já saiu do ninho, que é alimentado então pela progenitora adotiva. Vemos que é um juvenil porque ainda tem aqui as asas ruivas, e portanto fica aqui também esta referência então a esta relação de parasitismo. Termino com a ficha resumo. A pega rabuda, como vimos, distribui-se por toda a Eurásia até ao extremo oriente, portanto mesmo até ao extremo da Sibéria. É uma espécie residente e que tem um limite norte de inverno em zonas muito frias, com um limite da isotérmica de menos 25 graus Celsius em janeiro. Vimos que na Europa a tendência populacional é mais ou menos estável nos últimos 20 anos. Vimos que em Espanha, em termos de habitats, é mais comum em meio urbano e periurbano, portanto tem maiores densidades nesse tipo de habitats do que nos restantes meios. Vimos que na Península Ibérica, tanto em Portugal como em Espanha, houve alguma expansão no sul. Elas ultimamente, aliás, nos últimos anos, tornaram-se mais frequentes até no Algarve e em certas zonas do litoral alentejano, que era uma zona que até no segundo Atlas ainda não havia muito. Portanto, em Espanha também vimos que agora ocupam algumas regiões da orla mediterrânea onde não ocorriam. Vimos que em Portugal é uma espécie residente bastante comum e que é mais frequente no interior do Alentejo. E vimos também com este gráfico que a espécie é registada com menos frequência na primavera por comparação com o resto do ano. E por fim, ficamos a ver também que a espécie é parasitada pelo cuco rabilongo, que é um parente próximo do nosso cuco canoro. Com isto, termino a primeira parte da apresentação. Agora,
vou passar ao nosso orador convidado, que vai fazer a segunda parte, e depois no final haverá a oportunidade de colocar questões. Eu estou. Ok, então vou e agora pões em modo de apresentação e podes começar. Sim. Penso que já está, não está? Sim, exatamente. Então, vou começar a apresentação. Como o Gonçalo disse, e bem, neste momento sou o coordenador do Clube de Ciência Viva durante os próximos 3 anos. Estes censos ocorreram de uma ideia que na altura nem estava a pensar nisso, mas pronto, mas eu já falo a seguir o porquê desta ideia. Então, mas antes de tudo, vou já começar a falar onde é que fica Reguengos de Monsaraz. Já agora para algumas pessoas que possam estar a assistir não saberem onde é que se localiza. Portanto, Reguengos de Monsaraz pertence ao distrito de Évora, fica a 37 km da cidade Património Mundial pela Unesco, desde 86. Passa a publicidade, Évora vai ser cidade europeia da cultura em 2027. Reguengos de Monsaraz é a cidade com 7 concelho, com uma área de 464 km² e uma população de quase 10 mil habitantes, segundo os últimos censos de 2021. Reguengos fica localizada na margem direita do Grande Rio do Sul, o Guadiana, a aproximadamente 20 km da lindíssima vila histórica de Monsaraz, de onde se avista a imponente Albufeira de Alqueva. Portanto, estão todos convidados a visitar o concelho. Vou então começar a falar do projeto. O projeto de cariz científico vai ter a duração de 3 anos. Porquê? Porque convidei os alunos do 10º ano da Escola Secundária Conde de Monsaraz, que estando no 10º ano, irão estar durante os próximos 3 anos no secundário, ou seja, 10º, 11º e 12º ano, serão, portanto, as pessoas, os alunos ideais, para acompanhar o projeto nos próximos 3 anos. Eles fazem parte do curso de Ciências e Tecnologia, da disciplina de Biologia e Geologia, lecionada pela minha colega docente Elsa Reis, a quem aproveito para agradecer desde já o interesse desde o primeiro momento que lhe apresentei a ideia e a disponibilidade para esse efeito, pronto, e por isso agradeço desde já a oportunidade. O que é que se fez? Apresentei a ideia e o que é que se fez? Foi-se às salas de aulas falar com os alunos relativamente ao que se pretendia com este projeto. Seria importante apresentar aos alunos, porque se eles aceitarem, eu não podia obrigar ninguém a participar neste projeto, obviamente. E então, como qualquer trabalho científico, parte sempre de uma pergunta para obtermos uma resposta. E a pergunta que eu lhe coloquei, porque este é um fenómeno que ocorre em Reguengos há muitos anos e que venho observando que no outono e inverno as pegas regressam à cidade de Reguengos ao final do dia. E de manhã saem da cidade e dispersam-se pela zona, pelo concelho, fora da cidade. Mas dizer que há muitas não quer dizer que nunca ficamos a saber quantas são. E então a proposta era fazer estes censos precisamente para tentar quantificar o número de pegas que existiam na cidade. Quantas somos, porque não basta dizer que há muitas, é preciso saber a abundância. E então os censos seria a única forma de nos dizerem, de facto, o número, ou se a população era muito grande ou não, mas com quantificá-lo. E só os censos é que nos poderiam dizer isso. E então, o que é que eu fiz? Além de dizer o que é que pretendia com o projeto da contagem dos censos, fui apresentar a ecologia da espécie à sala. O Gonçalo já falou um bocadinho da ecologia, vou só aqui passar um bocadinho mais rápido este slide. Portanto, a pega é uma espécie generalista, residente, presente em quase todo o território nacional. É omnívora, incluindo necrófaga. No entanto, também se alimenta de ninhos e de ovos de outras espécies de aves. Portanto, aqui temos o efeito positivo no ecossistema quando ela se alimenta, por exemplo, de cadáveres, mas também temos um impacto negativo quando ela tende a alimentar-se dos ovos e pequenas crias de outras espécies. Inicia a construção em março, nidifica em abril, mais ou menos com esta média de ovos. Mas o mais importante para fazer o censo seria este item que eu apresento agora, que é ser uma espécie que facilmente se identifica, ou seja, qualquer pessoa pode identificá-la.
o que não traria problema em envolver os alunos no projeto, uma vez que eles também conhecem a pega, qualquer pessoa conhece a pega. E por outro lado, sabemos, e isto é que foi o ponto de partida, que elas fazem no outono e inverno, formam grandes dormitórios de dezenas ou centenas de indivíduos, sobretudo em localidades ou noutros espaços que não localidades. No caso de Reguengos, eu conhecia, ou conhecíamos todos os que vivemos cá, que existem de facto muitas pegas neste período do ano, outono e inverno. E então, sozinho, ninguém consegue fazer contagem de indivíduos, não é? No entanto, pegando numa turma, 2 turmas neste caso, que são quase mais de 20 alunos, salvo erro, conseguíamos fazer esse trabalho em sintonia. Portanto, tenhamos as condições ideais para começarmos a avançar com essa contagem, esses censos. O que é que pensámos? Pensámos realizar censos, 12, neste momento temos 12 programados, 6 censos feitos à tarde e 6 censos feitos de manhã. Os alunos aceitaram, a grande maioria aceitou a ideia e neste momento já temos 2 censos realizados. E é destes 2 censos que eu vou falar dos resultados. E agradecer desde já aos alunos todos, destes que participaram e os que não puderam, porque muitos não, como moram nas aldeias, não têm a possibilidade de ficar ou nem vir muito cedo ou ficarem para mais tarde, porque isto são realizados fora das aulas, como devem calcular, os da manhã antes do início das aulas e os da tarde já depois das aulas. No entanto, fica aqui o agradecimento aos alunos, porque sem eles nada disto é possível. Temos 2 censos realizados, correram muito bem, eu já falo dos resultados, e temos mais estes todos programados durante os 3 anos, durante os próximos 3 anos, até 2025. Vão ser sempre realizados em fevereiro e novembro. Um de manhã, um de tarde, neste caso, e um de manhã. O primeiro foi realizado à tarde, porque foi mais fácil de organizar os alunos durante o dia. No segundo já foi mais fácil, porque eles já sabiam os pontos para onde iam e já não foi preciso nos reunirmos antes, só nos reunimos no final do censo. Já temos uma proposta para o trabalho científico, monitorização da população da pega rabuda, pica-pica, na cidade de Reguengos Monsaraz, durante este período, de 2022 a 2025. É uma proposta de trabalho, não quer dizer que seja este que fique, mas em princípio será este o nome do trabalho que vamos avançar. Objetivos. O primeiro objetivo é quantificar a população da pega rabuda no dormitório da cidade de Reguengos Monsaraz. O segundo é monitorizar este dormitório durante os próximos 3 anos. E, por fim, este, que enquanto docente é o que me também motiva mais, é envolver os alunos do secundário, neste caso, num projeto científico, para eles perceberem, no fundo, como é que se pode trabalhar num projeto científico. E para o futuro deles, acho que é um ponto de partida muito bom para quem continuar os estudos no ensino superior. Área de estudo. Temos aqui uma imagem da cidade de Reguengos, aérea da cidade de Reguengos. Temos os pontos de contagem, 4 pontos de contagem. Temos a amarelo a zona, o núcleo do dormitório, ou seja, é nesta zona que nós identificamos como a maior concentração de aves, engloba a zona das piscinas municipais, a própria escola secundária e o pavilhão municipal. Portanto, é aqui que se dá a grande concentração à noite, quando chegam ao fim do dia e quando saem de manhã para os campos envolventes da cidade. Portanto, temos aí a ver dos pontos de contagem, são 4. No fundo, representam os 4 pontos cardeais de alguma forma, mas já avançando. Metodologia do estudo. 4 pontos de contagem fixos, ponto 1, P1, P2, P3 e P4. Zona Norte, de alguma forma, representa a Zona Norte, a Zona Este, Zona Sul e Zona Oeste. Pontos que precisam ter uma ampla visibilidade de observação, não iam ser pontos que fossem metidos dentro de edifícios que perdíamos a visibilidade toda. Portanto, tentámos colocá-los de forma a que o observador, neste caso os observadores, pudessem identificar com alguma visibilidade ampla. O censo é de 1 hora, dividido em 2 períodos de meia hora, isto para chegarmos à conclusão em que momento da chegada ou da saída o número é maior ou menor de indivíduos, e temos sempre como referência o nascer e o pôr do sol.
ao nascer, no caso do censo da manhã, e o pôr do sol no caso do censo da tarde. O censo da manhã inicia-se com uma referência do pôr do sol, damos 10 minutos a mais do pôr do sol e retiramos 1 hora para trás para fazermos a hora de contagem. Ou seja, imaginemos que o pôr do sol é às 6 da tarde, o final do censo da tarde será às 6h10 e começa às 5h10. Não sei se me fiz entender, penso que é fácil de perceber. E depois dividimos essa hora em 2 meias horas. Neste caso dos censos da tarde, a contagem dos indivíduos, portanto, nós fizemos um briefing no censo da tarde, fizemos um briefing antes do início do censo, e 15 minutos antes, todos os grupos se dirigiram aos seus pontos de contagem e foi pedido que fizessem a contagem de indivíduos. Porquê? Porque esses indivíduos já estavam dentro do dormitório, ou seja, foram as aves que chegaram mais cedo do que propriamente as outras que iriam chegar depois, não é? No caso do censo da manhã, é um bocadinho o inverso. Iniciámos 25 minutos antes do nascer do sol e depois, no final do censo, pedi a contagem dos indivíduos no regresso ao local de encontro. Ou seja, portanto, quando o censo acabou, quando os observadores regressam, neste caso, àquele ponto que estava lá atrás, roxo, que é o ponto de encontro dos observadores, contaram também os indivíduos. As contagens são feitas unidirecionais, ou seja, no caso dos censos da tarde só contamos as aves que entram para dentro da cidade. Caso algum indivíduo ou vários indivíduos venham em sentido contrário, não são contados. No caso da manhã é exatamente o contrário. Portanto, as aves quando saem são contadas, mas se entrar alguma não é contada. Portanto, isto é fácil também de perceber e eles perceberam perfeitamente e correu muito bem. Temos pelo menos 3 observadores por ponto, chegámos a alguns dos pontos até tínhamos mais. Nestes pontos havia sempre um professor, no caso do ponto 1 tinha o meu colega António Ribeiro, também quero agradecer a participação, e no ponto 4 estava a professora Elsa, e no 2 e 3 eu dividi-me, mas no próximo censo já vamos ter um professor em cada ponto. Dividi-me entre os 2 pontos a dar apoio, mas pronto, correu muito bem. Temos também os binóculos e a folha de censo por cada grupo de contagem. Tenho aqui só uma folha de censo para mostrar um bocadinho como é que funciona. Tem o nome dos observadores, tem a data, tem o nascer do sol, neste caso era um censo da manhã, para fazermos então o início e o fim. Temos então a que ponto se refere, temos as condições climatéricas também, depois da contagem, onde anotam todos, os totais, o subtotal, o tempo 1 e o tempo 2 e o tempo total. E depois aqui as contagens das pegas ou na saída ou no regresso. Na ida ou no regresso. Então vamos então aos resultados, neste caso. Este gráfico mostra a comparação entre o censo da tarde e o censo da manhã que já foram realizados e chegámos a números impressionantes. Segundo eu até falei com o Gonçalo, entretanto, e parece que é a mesma maior concentração de pegas do país. No caso do censo a branco, temos o censo da tarde, totalizámos 1.208 pegas e no censo da manhã 1.375 no total. Nesta primeira barra temos a primeira meia hora e temos no segundo conjunto de barras a segunda meia hora. Verifica-se o quê? Que na primeira meia hora, quer no censo da tarde, quer no censo da manhã, houve uma maior contagem de indivíduos. Aqui na ida e no regresso as tais contagens 15 minutos antes do censo da tarde e 15 minutos depois do censo da manhã. Nos totais observados, acabamos por ter entre 1.300 e 1.400, portanto, indivíduos, quer num censo, quer noutro. Agora, temos aqui um gráfico a mostrar por ponto de contagem, o número de indivíduos por ponto de contagem. No caso do censo da tarde, temos aqui, tanto no ponto 1 como da manhã e da tarde, o ponto com mais indivíduos registados, mas se compararmos, não há assim uma grande variação entre as duas contagens. Quer dizer, mas não é assim uma coisa significativa, penso eu. Depois, ainda tenho aqui este gráfico para mostrar, que mostra por ponto de contagem a cada meia hora. A meia hora do censo da tarde, a segunda meia hora do censo da tarde. A primeira meia hora do censo da manhã e a segunda meia hora do censo da manhã.
O que se verifica é que no censo da tarde, tanto a primeira meia hora e a segunda, não há assim uma grande variação de entrada de contagens. Já no censo da manhã verificou-se de facto que na primeira meia hora houve uma contagem muito superior já relativamente à segunda meia hora. Agora, para terminar, algumas considerações preliminares que nós consideramos. A primeira é que estamos, de facto, perante uma grande população de pega rabuda no concelho, porque elas, de facto, vivem no concelho, por aqui, porque elas depois regressam e saem, mas e com uma média de quase mais de 1.347 indivíduos entre os dois censos. A contagem é muito semelhante entre os dois, entre o censo da manhã, ou seja, não encontramos aqui uma diferença muito significativa. Não sei o que é que vai acontecer nos próximos, vamos ver. Por isso é que estamos aqui para fazer mais censos. Este registro é de notar que os tais 75% dos indivíduos foram registados no censo da manhã durante o primeiro período, ou seja, durante a primeira meia hora. E, por fim, vamos continuar a fazer, portanto, uma maior necessidade de fazer mais censos, para termos mais dados, mais robustez de dados, e para perceber o que é que vai acontecer, não sabemos ainda, mas, de facto, estamos aqui perante uma grande população de pega. Muito obrigado pela atenção. E é tudo para já. Não sei.